A disposição da pessoa para falar aquilo que os franceses chamam de bêtise é sem limite. Momento cultural. O que é? Dá uma procuradinha aí. Depois daqui a pouco eu vou bem de conta. O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia e também o coronavírus. Falando a apoiadores em Brasília, Bolsonaro disse hoje que uma eventual segunda onda da doença é, aspas para ele, uma conversinha. A gente separou o vídeo do presidente da República. Vocês vejam o que era antes, como eram os ministérios, como tudo era aparelhado no Brasil, como estão funcionando apesar dessa pandemia aí que nos fez endividar mais de 700 bilhões de reais. E agora tem a conversinha de segunda onda. Tem que enfrentar se tiver. Porque se quebrar de vez a economia, seremos um país de miseráveis. Só isso. De novo, né? De novo essa conversa opondo pandemia, combate à pandemia, à economia. Todos os países que entraram nessa quebraram a cara. Aliás, a Suécia teve que fazer um meia-culpa público, porque a economia se danou do mesmo jeito e com muito mais mortos, né? Com muitos mais mortos do que os outros países nórdicos ali. É uma tolice. Esse mesmo que disse, tá vendo, a pandemia, o dinheiro, não sei o quê. Aí tem ontem, o Paulo Guedes ainda estava falando que, se preciso, vai ter auxílio emergencial de novo. Eles não sabem. Eu escrevi hoje minha coluna na Folha. O Bolsonaro nem sabe por que está lá. Ele não tinha se preparado para isso, nem psicologicamente. Ele andou dizendo um dia desses que a vida dele é um inferno, que é muito difícil, tal. Ele realmente sofre no cargo. Vocês pensam que... Eu leio lá minha coluna de hoje, eu acredito que ele sofra. Tudo à volta dele fala um ambiente que ele ignora, ele não sabe de nada, não tem noção de nada. Ele reclamou que ele não pode comer pastel e caldo de cana, é isso que ele quer, comer pastel e caldo de cana. Só que está na presidência, desequilíbrio ecológico na política, provocado pela Lava Jato e outras coisas. Acabou lá na presidência. Tinha se preparado ele e a família para viver daquela coisa ali, né, dos funcionários que dividem salário, que devolve salário, com o Queiroz administrando aquele negócio. Isso é confesso, né? Isso é confesso, ele confessou isso para o Ministério Público. Ele só disse que ele contratava outros funcionários com aquele dinheiro. Era para isso que servia. E eles estavam bem. Antes, quando começou a trajetória, a Folha fez um levantamento de patrimônio. A família estava com um patrimônio de 13 milhões. Fora da presidência, só administrando esse negocinho aí de verba de gabinete, não sei o quê. Tava tudo bem. Caiu a presidência no colo. Continua a ser o único governante do mundo. Então, por exemplo, a Europa agora, que voltou a fechar tudo, porque está o caos de novo, estão todos errados. O Bolsonaro certamente saberia como comandar a economia francesa, como comandar a economia espanhola, como comandar a economia portuguesa, como comandar a economia alemã. Qual é o erro desses governantes europeus? Não seguir o Bolsonaro. Deveriam seguir o Bolsonaro. Ele conhece o caminho. E o que é pior é o seguinte, ninguém está torcendo para fechar tudo de novo, tal, mas ele, na condição de líder, de presidente, ele deveria falar para as pessoas, tomem cuidado, ele fala o contrário. E é evidente que há uma alta de casos no Brasil. Ainda está localizado nas camadas mais endinheiradas, mas para saltar para baixo e para ter o caos de novo não custa. O que nós temos aí sobre na Grande São Paulo? Vamos lá. Como a gente vem falando aqui, Reinaldo, nos últimos dias, os hospitais privados da cidade de São Paulo voltaram a receber muitos pacientes da Covid. E isso não é uma exclusividade da capital paulista. O número de internações pelo coronavírus na região da Grande São Paulo chegou ontem a 677. É o maior desde 30 de setembro, quando 724 pessoas foram hospitalizadas na região. Pois aí o Rio. A situação do Rio de Janeiro também volta a ficar preocupante. Na rede municipal de saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 95% na quarta-feira, com 239 pacientes internados. É o maior número desde o início da pandemia em março.
a rede privada também pode enfrentar problemas nas próximas semanas. De acordo com o diretor da Associação dos Hospitais do Estado do Rio, Graxa Alvim, a demanda nas emergências subiu 40% nas últimas 3 semanas. E nós falamos ontem aqui de hospitais como o Sírio-Libanês, que já está apontando a alta, o Einstein, né, alta, Vila e Nova outros Star, hospitais, o HCOR, né? Então, assim, o que é que tem identificado já? Está havendo um crescimento da doença nas classes A e B. Tá? Que, por incrível que pareça, estão tomando menos cuidado que o povão. Que tem menos condições de tomar cuidado, que muitas vezes moram em 1, 2 cômodos e tal, mesmo assim. Então, tem um crescimento aí. O comportamento dessa doença aqui no mundo é assim, ele começa nas classes mais altas e depois ele salta para baixo. Ele vai para baixo. Na escala social, né? Esse é para baixo, não humana. E se espalha na base da pirâmide. E é preciso fazer de tudo para que isso não aconteça. Que o caos que a gente viu não foi para gente rica, como é sabido. Né? Caminhão frigorífico não foi para botar corpo de rico. Foi para botar corpo de pobre. Que o sistema Infogripe da Fiocruz diz? Mostra que o coronavírus avançou em 9 capitais no fim de outubro, Reinaldo. São elas: João Pessoa, Maceió, Belém, Fortaleza, Macapá, Natal, Salvador, São Luís e Florianópolis. De acordo com os cientistas, nessas cidades há uma forte tendência de alta dos casos. Tem o Bolsonaro aí, estão vendo um recuo em relação ao Coronavac. O recuo aí é porque ele sabe que existem 2 ADPFs no Supremo, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e que, em havendo vacina, e esta vacina sendo considerada eficaz pelos organismos do Brasil internacionais, e o povo precisa tomar vacina, se o Supremo determinar, ele tem que comprar vacina e tem que dar vacina. Acabou. Ou então o presidente que faça o seguinte: entre um pastel e um caldo de cana, que valer a Constituição, artigo 6º e 196 a 198. Se não conseguir ler, pede para alguém ler para o senhor. Então, você vai ter. Então, esse negócio de que ele está recuando em relação ao Coronavac não é bem isso. Na verdade, ele aproveitou aquilo que é um dever constitucional dele, uma imposição constitucional, porque se o Supremo falar, ele vai ter que fazer, para mais uma vez atacar um adversário político. Desculpa, gente, é preciso interpretar direito o que esse cara diz. Havendo a vacina comprovada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, a gente vai fazer uma compra, mas não é comprar no preço que um caboclo aí quer. Vamos querer a planilha de custos, uma série de garantias. Sei que não compete a mim isso aí, mas quero saber se esse país usou a vacina no seu país, igual ao armamento. Se está usando, sinal que é bom, então vamos comprar isso aí. No que depender de mim, também, a vacina não será obrigatória. Bom, primeiro que não depende do senhor se é obrigatório ou não. Ainda bem. Né? Vamos lá. Que pessoa, que mentalidade no mundo compararia uma vacina a uma arma? A arma serve para quê? Alguém diria, para se defender. Para matar, né? E a vacina serve para quê? Para salvar. Que pessoa é capaz de não saber a diferença entre vida e morte? Tem uma psique profunda aqui. Outra parte do princípio de que o custo da vacina é impróprio. Não é comprar o preço que um caboclo aqui. Quem seria o caboclo? É o Dória. Então, atenção, ele só está fazendo um hedge, ele está só se protegendo de uma eventual decisão do STF que obriga a comprar vacina. E aí ele vai ficar inventando questões sobre o preço da vacina para eventualmente criar dificuldades. Começa a não ter limite mais esse negócio, né? Obviamente saiu o laudo do ML, daquele rapaz, né, que participava do teste Coronavac, e o resultado confirma
que a gente já tinha falado, a morte dele não teve nada a ver com a vacina. O exame toxicológico aponta que o homem de 32 anos consumiu muita bebida alcoólica, uma grande quantidade de sedativos e um analgésico cirúrgico 100 vezes mais potente que a morfina. Né? E aí? Deu nisso. O que tem sobre a Anvisa? Sabe aquele coronel... sobre a desmilitarização do Brasil? Sabe aquele coronel que o presidente Jair Bolsonaro indicou para a diretoria da Anvisa, que a gente falou esses dias? Nas redes sociais, o coronel da reserva Jorge Luiz Corman curte com frequência publicações de Olavo de Carvalho, Abraham Weintraub, Alan dos Santos, que é um blogueiro bolsonarista, enfim. Pior que isso, o candidato à Anvisa, Reinaldo, já curtiu mensagens contra a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também contra a Coronavac. Uma das mensagens curtidas pelo militar fala em charlatões da OMS. Outra chama o governador de São Paulo, João Dória, de China Boy. Está preparado para a Anvisa. Nunca houve escória semelhante no topo do poder. Nunca. E desconfio que, olha, dificilmente isso será alguma vez igualado. Né? Rapidinho, as duas últimas, aí fechar o bloco. Vai lá. Hoje teve audiência Resumo. no Congresso com representantes dos presidentes da Anvisa e do Instituto Butantan, Antônio Barra Torres e Dimas Covas. Eles aceitaram o convite feito pelos parlamentares. O almirante Antônio Barra Torres voltou a dizer que a decisão da Coronavac foi técnica de suspender, a pesquisa e que a agência não sofre pressões políticas. Os dois trocaram acusações também sobre o horário do e-mail que a Anvisa mandou para o Instituto Butantan. Não interessa horário, não interessa nada. Tinha que ter feito, tinha de saber a informação, de suspender, tinha de ter feito a comunicação prévia. É ridículo. Bom, a turma que está indo para a Anvisa explica tudo. E a China, assim, né? A China começou a achar coronavírus em lugares em que não deveria estar. A cidade chinesa de Wuhan, Reinaldo, disse ter detectado rastros do coronavírus em embalagens brasileiras. São embalagens de carne bovina da empresa Marfrig de um lote do mês de agosto. Lembrando que Wuhan foi o primeiro epicentro da Covid no mundo. Eu não estou dizendo que não está lá o coronavírus, entende? Só estou dizendo que o Brasil está procurando sarna para se coçar. Eu insisto, daqui a pouco nos restarão como aliados a Belarus e o Turcomenistão. Né, que vai ser isso, porque os Estados Unidos nós estamos ameaçando com a nossa potência militar, que nós já vimos que é uma coisa formidável. Né? E a China todo dia tomando porrada, principal parceiro tomando porrada do Brasil, inclusive com o Bolsonaro falando, vamos ver se vão usar a vacina lá na China, não sei o que importa que não use na China, se ficar comprovado pela Anvisa e por organismos internacionais que a vacina é boa.